para você que se você ficar falando: "Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico", você vai enriquecer. Vem comigo que eu vou te explicar de uma vez por todas e você nunca mais vai duvidar o porquê que isso funciona. Bom, vamos fazer um café enquanto isso? Olha só, eu assim como você, também ficava revoltada quando ouvia esse tipo de coisa. Escrevia no TikTok da galera: "Que absurdo, isso não funciona, eu vou ficar falando e no outro dia minha conta vai". Aí um dia eu comecei a estudar inteligência emocional, comecei a entender esse papo de coaching, comecei a estudar física quântica, e aí me deu um estralo. Eu falei: "Não é que esse negócio funciona?" E sabe por que funciona? Bom, vamos lá. Primeiro, porque quando você começa a repetir diversas vezes, e eu já falei isso aqui nesse vídeo, você acaba fazendo linhas, né? Ou seja, ligações, vou falar dessa maneira, fazendo ligações neurais, que é a neuroplasticidade. Ou seja, eu sempre uso o caminho da vaca, né? Sabe aquela vaquinha que caminha sempre pelo mesmo caminho e de repente acontece um desastre, ela não pode mais ir por aquele caminho que já estava aberto. Então ela tem que mudar de caminho e aí começa a se formar uma nova trilha, os matos vão saindo aos pouquinhos e aquele outro caminho vai fechando, vai crescendo novos matos. É exatamente isso que a ciência descobriu, que o seu cérebro, ele tem a capacidade de formar novos caminhos neurais. Ou seja, quando você repete, 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 o seu cérebro começa a acreditar naquilo que você diz. Tem até o ditado, né, que diz, ele fala assim: "Ah, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade". Lembra desse ditado? Então, é exatamente isso que acontece com o teu cérebro. Você começa a acreditar nesse processo. Também tem um outro ditado que diz: "Finge até que atinge". Então, quando as pessoas dizem assim: "Já imagina que você é um uma pessoa próspera, imagina que você é aquilo que você quer ser", comece a agir da maneira como você quer ser. Eu sempre uso o exemplo da Cela, que está aqui no TikTok também, que ela era uma pobretona e começou a se fingir de rica e de repente hoje ela é uma milionária. Por quê? Porque o teu cérebro, ele não entende o que é, não é que ele não entende, na verdade ele não sabe muito distinguir verdade de mentira. Então quando você começa a agir de maneira que, como se fosse, o seu cérebro diz assim: tem alguma coisa errada, não está em congruência". Seu cérebro precisa estar em congruência com tudo que você faz e acredita. Dessa maneira, você começa a ter pensamentos e ver oportunidades, você começa a fazer conexões e começa a se tornar aquilo que você, começou a fingir que era. Fora isso, nós temos a questão de que não é apenas repetir. A repetição funciona, mas ela demora muito tempo e a gente não consegue ter a constância necessária para isso. Por isso, de acordo com a física quântica, você precisa sentir, é emoção. Por quê? Porque nós somos vibração e frequência. E quando você sente, você emana vibração. E eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar principalmente os cristãos. Deus, ou o universo, como as pessoas costumam dizer, ele não responde a choro, a horas e horas e horas de oração, a repetição. Inclusive, o próprio livro de sabedoria que eu amo diz que não useis de vãs repetições. E quando ele está dizendo isso, ele não está falando sobre o repetir, repetir para você mesmo. Ele está dizendo de pedir e ficar pedindo as coisas para Deus. O universo, Deus, ele responde à frequência, isso é uma lei. Deus, ele criou diversas leis universais, igual uma maçã. Se eu jogar uma maçã, ela vai cair, porque existe a lei da gravidade. E não é Deus que faz ela cair, foi uma lei que ele já fez e que funciona. Da mesma maneira, a lei da vibração e frequência, ela funciona independente de você chorar, clamar, pedir. Portanto, se você sentir, vai acontecer, porque você vai estar vibrando na prosperidade, você vai estar vibrando na saúde, você vai estar vibrando naquilo que você deseja ser. E agora vem o pulo do gato. Aquilo que eu falei, que o que me convenceu de que funciona e que você nunca mais vai duvidar. Quando você une todas essas técnicas, que chamam de lei da atração, que chamam de vácuo quântico, de um monte de nome que eles dão para tudo isso, né. Quando você une todas essas técnicas juntas, sabe o que que acontece no teu cérebro? Você passa a acreditar. E sabe o que que é acreditar? É fé.
tudo na vida se resume à fé. O livro da sabedoria, que eu amo, diz: tudo pode aquele que crê. Ponto de dizer que se você está escrito de que se você disser a uma montanha: "Vai e lança-te ao mar", e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que você disse se fará, vai acontecer. Ou seja, tudo pode. E quando você pega todas essas técnicas, unem no seu dia a dia com constância e faz isso acontecer no teu cérebro e no teu coração, isso te gera fé. E quando você tem fé, ah, meu filho, aí não tem jeito, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Nada pode com a fé. Então, não critique mais os coachings, os cara do lei da atração, o pessoal da física quântica, porque eles têm razão. Realmente, todos esses processos fazem o quê? Gerar fé no seu coração e acontece. E aí você vai dizer o seguinte: "Mas Rose, e você? Já conquistou tudo o que você queria? Você já é rica? Você já, eh" porque se você está dizendo, você tem que ser. Bom, mas isso eu vou ter que fazer uma parte 2, porque já está dando 6 minutos, vocês não vão ficar aqui mais uns 4 minutos aguardando eu falar. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui para mexer o meu café. Então eu vou fazer uma parte 2 e eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo depois que eu comecei a colocar em prática essas todas essas leis, né, que eu falei aqui para vocês. Quer um café? Ó, já está quase pronto, hein, vou terminar aqui, tá bom. Aliás, se você chegou até aqui, em primeiro lugar, obrigado, curte e comenta e vai lá na parte 2 que eu odeio fazer parte 2, mas eu vou precisar. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu comecei a colocar tudo isso em prática.